Deixa eu pensar. Pense. Como é que a gente começa mesmo? Nossa, Fê, eu tô tão. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Está começando mais um episódio de Arrepiar os Pelinhos da Nuca. Eu sou Marina Zampier e eu sou o Felipe Gomes. E nesse episódio eu vou contar uma creepypasta de palhaço, mesmo tendo medo de palhaço. Nossa, Marina! Caraca, mesmo tendo medo de palhaço, tu enfrentou aí uma creepypasta de palhaço. Adorei. Vamos lá, vamos lá. Eu achei que você fosse me cortar, eu só tô indo. Eu tô adorando. Põe no extra depois. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui hoje com mais um episódio de Terror na Esquina. Aqui quem nos fala é Marina Zampier. E eu sou Felipe Gomes. Exatamente. O que você tem pra mim hoje, Mar? Felipe, hoje eu tenho pra você o meu pior pesadelo. Boletos. É quase meu segundo maior pesadelo. Porque eu tenho uma creepypasta de palhaço. Show. Você, meu querido ouvinte, se você não me conhece, eu tenho um medo paralisante de palhaço. E por que Mas não é você assim, pegou uma creepypasta de palhaço? porque a gente tem que encarar os nossos medos, entendeu? Justo. Tem que fazer as coisas acontecerem. E se eu sentir medo da creepypasta que eu conto, como é que eu posso esperar que os ouvintes sintam medo? Justo. Justo. E. Mas o meu medo de palhaço, gente, não é do It. O meu medo do palhaço é do Jack Risonho e é principalmente do palhaço de circo normalzinho, entendeu? Por quê? Você tem um trauma, alguma coisa assim? Felipe, não. Eu lembro que até os 10, 11 anos de idade eu não tinha problema nenhum com palhaço. Eu não gostava, mas não tinha problema nenhum com palhaço. Uhum. Um dia eu tô bem andando aí em Varginha, já com uns 12, 13 anos. Lembra o palhaço que andava com perna de pau por aí? Com a roupa azul, o nariz vermelho? Cara, eu lembro que tinha palhaço que ficava andando na rua de vez em quando distribuindo bala, mas se ele tinha perna de pau. E eu nunca tinha visto esse palhaço. A primeira vez que eu vi esse palhaço, minhas pernas congelaram. Eu fiquei branca, pálida, suando. Vi tudo escurecer. E aí minha mãe me agarrou assim e falou assim, tá tudo bem? Eu, tá, não sei o que aconteceu. Eu olhei de novo pro palhaço, entrei na loja. Aí Aham. a minha mãe, putz, você tem medo de palhaço. Mas como assim? Nunca tive medo de palhaço. Não, a pressão caiu, tá muito quente. Corta pra 3, 4 anos depois, teve uma feira do livro em Varginha. E você Ah. lembra que tem um. Tinha, né? Acho que ele não é mais vereador aí em Varginha que vestia de palhaço. Não lembro, mas. É, esqueci Não o nome. lembro. E aí, o que aconteceu? Eu estava dentro da tenda, né? Junto com o pessoal do Cefete, meus queridos amigos. Tinha só a entrada da tenda, não tinha saída na tenda. Tô bem no meio do pavilhão, quando eu olho para a porta, entra este homem vestido de palhaço, esse vereador. E aí eu começo a instintivamente me afastar pro fundo do pavilhão. Aí eles começaram, Marina, Marina, vem aqui, não sei o que, eu tô indo, gente, tô indo, tô vendo um livro aqui. Não, vem cá, eu acho que eles queriam tirar foto com o vereador, porque, Felipe, eu encontrei um buraquinho embaixo da tenda, passei por ele, e só foram me achar 2 horas depois lá no Cefete. E eu não lembro. Eu simplesmente apaguei, fui embora. Passei pelo buraco na tenda e fui embora. Caramba! Que bizarro! É consolidado que eu tenho medo de palhaços normais. E hoje em dia, como isso funciona? Hoje em dia, toda vez eu não sei, eu fico preocupada de trabalhar no hospital quando tiver aquele Doutores da Alegria, porque eu já percebi que eu tenho medo do Doutores da Alegria. Ah. Não consigo. Tô rindo de nervoso. Mas faz muito tempo que eu não vejo um palhaço ao vivo. E como eu falei, eu não tenho problema com It, eu não tenho problema. Eu tive uns pesadelozinhos com Jack Risonho, mas nada terrível, né? Porque ele não é um palhaço. Uhum. Mas é isso aí. Detesto palhaço.
Agora que eu já compartilhei aí com os meus ouvintes o meu medo de palhaço, meu medo completamente irracional de palhaço, porque não vem nem de quando eu era criança, vem de adolescente, sem nenhum motivo aparente, eu vou contar agora uma história muito feliz de palhaço. Bora então, conte-nos. O nome é Minha Família é Amaldiçoada. Um palhaço aparece no 10º aniversário de todos, mas ninguém nunca contrata um. Uau, Eu peguei essa creepypasta no Reddit, no Non Sleep, e eu acho que o nome do autor é EAPATBD. ok. TBP. EAPATBP. Esses users. Minha lembrança mais antiga do palhaço é da festa de 10 anos do meu primo Jake. Eu tinha apenas 5 anos, mas me lembro claramente da comoção em torno do palhaço. Lembro-me de meus pais me preparando antes de sairmos de casa e no caminho até lá. Vai ter um palhaço na festa do Jake, meu pai disse. Só seja legal e só isso. Tudo que você precisa fazer é ser legal com esse palhaço, minha mãe acrescentou. Eu não entendia por que eles estavam tão preocupados. Porque minha mãe ficava enxugando as mãos no vestido durante todo o caminho até a casa de Jake. Ou porque meu pai continuava respirando fundo. Os palhaços não deveriam estar em festa de aniversário? Quando chegamos à casa de Jake, algo estava acontecendo. As crianças estavam correndo pelo quintal e pulando no castelo inflável, mas os adultos estavam parados em silêncio, seus olhos correndo de um lado para o outro, enquanto alguns dos meus tios entravam e saíam de casa periodicamente. Era como se todos estivessem esperando que algo acontecesse. Ao pular no castelo inflável, junto com o resto dos meus primos, notei um movimento nos arbustos perto do portão que levava ao quintal. Continuei a saltar, tentando subir cada vez mais alto para poder ver melhor o que estava lá. Finalmente, vi o palhaço. Ele apareceu por trás dos arbustos e eu o observei enquanto ele destravava o portão. Parei de pular e tentei manter equilíbrio enquanto observava o palhaço entrar no quintal e fechar o portão atrás de si. Empurrei meus dedos através da malha do castelo inflável e pressionei meu rosto contra ela, olhando para o palhaço, enquanto ele examinava o quintal, até que seus olhos pousaram em mim. Ele me encarou por alguns segundos e eu olhei de volta, sem saber realmente o que fazer. Ninguém mais parecia ter notado ele ainda, e os meus primos continuavam pulando atrás de mim. Ele era baixo e usava uma peruca encaracolada da cor do arco-íris. Seu rosto estava branco e parecia que sua pele era naturalmente tão pálida. Nem parecia pintura. Seus lábios eram de tamanho normal, mas vermelho brilhante, e ele tinha um nariz vermelho gigante e redondo. Seus olhos estavam escuros, tão escuros que eu não conseguia distinguir a pupila da íris. Ele tinha 2 linhas pretas que começavam acima de suas sobrancelhas pretas e desciam pelas pálpebras até o topo das bochechas, que pareciam estar infladas com alguma coisa. Elas eram redondas e salientes, com um blush rosa nelas. Sua pele era lisa como porcelana. Ele usava calças de bolinhas amarelas, que eram sustentadas por uns suspensórios vermelhos e uma camisa branca com botões vermelhos gigantes na frente, e babados vermelhos no pescoço, peito e mangas. Ele usava sapatos de palhaço vermelhos brilhantes e carregava uma sacola de presentes em uma mão. Não sei quanto tempo fiquei ali olhando para ele, mas, de repente, eu estava sendo puxado para fora da casa inflável pela minha mãe. Ela me arrastou para uma mesa e me sentou em uma cadeira entre ela e meu pai. Continuei a observar o palhaço enquanto ele se aproximava da minha prima, Lisa, e tirava um balão rosa do bolso da calça. Ele encheu o balão e depois torceu no formato de um cachorro, entregando para ela. Ela pegou o cachorro-balão do palhaço e correu para sua mãe, minha tia Chelsea, que agarrou Lisa com força e arrastou para longe do palhaço. Havia uma quantidade palpável de tensão pelo resto da festa de aniversário do Jake.
Nossos pais não nos deixavam ir muito longe, e o palhaço ficou o tempo todo vagando pelo quintal, e entregando animais de balão ou buzinando para as crianças. Quando chegou a hora de abrir os presentes, vimos Jake desembrulhar inúmeros videogames e figure actions, junto com alguns itens de vestuário. Assim que ele terminou de abrir o último presente de um membro da família, o palhaço caminhou até Jake e lhe entregou a sacola de presentes que ele estava carregando durante toda a festa. Observei enquanto a mãe de Jake tentou impedir o palhaço de entregar o presente, mas meu tio o assegurou. Todos nós assistimos quando Jake agradeceu ao palhaço e abriu a sacola, tirando punhados de papel de seda até que ele estendeu a mão e tirou o presente. É um livro, disse Jake. Vi sua mãe suspirar de alívio, e Jake virou o livro em suas mãos, olhando para ele. Era um pequeno livro de capa dura com uma sobrecapa brilhante que tinha o desenho de uma praia. Jake agradeceu ao palhaço. Então ele se afastou, atravessou o portão e foi embora da casa. Assim que ele se foi, o pai de Jake arrancou o livro da mão dele. Perguntei ao meu pai sobre isso mais tarde, mas ele me disse que seus pais tinham jogado o livro fora. Eu vi o palhaço algumas vezes depois disso. Na festa de 10 anos de cada primo, ele sempre aparecia com a mesma roupa e dava a eles um livro de capa dura, do qual seus pais se livrariam logo. Quando eu tinha 10 anos, aconteceu a mesma coisa. E embora eu implorasse aos meus pais para me deixarem ver o livro, eles recusaram. Na noite da minha festa de aniversário, saí do meu quarto e vi meu pai subir no sótão com o meu livro. Tentei encontrá-lo algumas vezes depois daquele dia, mas meu pai o havia escondido bem, então não estava em lugar nenhum. Uma vez perguntei aos meus pais por que qualquer um de nós tinha festa de aniversário, se eles tinham tanto medo do palhaço. Mas eles me disseram que o palhaço apareceria de qualquer maneira. Ele sempre sabia. Eu não vi o palhaço por alguns anos. Todos os meus primos tinham passado dos 10 e nenhum deles tinha idade suficiente para ter seus próprios filhos ainda. Quando fiz 20 anos, meus pais morreram em um acidente de carro e eu herdei a casa deles. Nessa altura, eu tinha esquecido tudo sobre o palhaço e o livro e não me importei em procurar para ler ou descobrir por que eles o levaram embora. Então, cerca de 12 anos depois, minha filha Wendy teve sua festa de 10º aniversário. A esposa sabia sobre o palhaço e já tínhamos visto ele mais uma vez na festa de aniversário dos gêmeos de Jake. Havíamos preparado Wendy e lhe demos os mesmos avisos que os meus pais me deram. Seja legal com o palhaço. Cerca de 30 minutos depois da festa, o palhaço pulou a cerca do quintal. Foi até a mesa onde Wendy e seus primos estavam se maquiando. E eu me impedi de correr e pará-lo. Ele parecia exatamente como eu me lembrava dele. Nem uma única coisa havia mudado, nem mesmo a sua roupa. Observei quando ele chamou a atenção da minha sobrinha Alice e tirou um balão azul do bolso. Ele encheu o balão e então tirou outro azul e usou os dois para formar um chapéu, que ele gentilmente colocou na cabeça dela. Eu assisti enquanto ela agradecia e ele batia palmas e continuou a andar pelo meu quintal. Ninguém nunca tentou impedi-lo, porque sempre fomos avisados para não fazê-lo. Nunca nos disseram especificamente o que aconteceria se tentássemos, mas sabíamos que era ruim, e nenhum de nós queria descobrir o que seria. Quando chegou a hora de abrir os presentes, continuei a olhar para a sacola de presentes na mão do palhaço. Assim que Wendy terminou de abrir os presentes dados a ela por membros da família, o palhaço se aproximou e lhe entregou a bolsa. Ela o pegou com cuidado e o abriu lentamente, remexendo no papel de seda até que tirou o livro. Obrigada, disse ela sorrindo para o palhaço. Ele fez uma reverência e depois foi embora, pulando a cerca. Soltei um suspiro de alívio quando ele se foi, me aproximei de Wendy e peguei o livro dela. Ela não pareceu se importar que o livro tivesse sido tirado dela, parecia até feliz. Resolvi escondê-lo no sótão, assim como meus pais tinham feito com o meu, mas enquanto olhava,
Para ele em minhas mãos, a curiosidade estava começando a me definir. Era igual a todos os outros livros que eu tinha visto. Capa dura, com sobrecapa brilhante, que continha um desenho na frente, mas sem título. Esse tinha um desenho de uma garota que parecia Wendy, parada na frente de um bolo de aniversário, prestes a soprar as velas. Ela tinha o mesmo cabelo castanho encaracolado e os olhos verdes da minha filha. Abri o livro e notei uma inscrição na parte interna da capa, que dizia: Feliz 10º aniversário, Wendy. A primeira página estava em branco, mas a página seguinte era onde a história começava. Havia um desenho da garota da capa, usando um chapéu de festa e segurando uma pilha de presentes. Abaixo disso lia-se: Hoje é o 10º aniversário de Wendy. Como feliz ela está! Ela tem todos os presentes que ela quer, até coisas que ela não precisa. Virei a página enquanto continuava a ler a história, que mostrava vários desenhos de uma menina que se parecia com a minha filha, enquanto ela fazia várias atividades da festa de aniversário. Wendy ri junto com os amigos, e todos os seus convidados estão cheios de alegria. Wendy tenta dar uma espiada em cada presente que recebe. Havia desenhos de Wendy com familiares e amigos, todos sorrindo e abraçando Wendy. E então, além da cerca do quintal, tem o melhor convidado de todos, um palhaço muito engraçado, aqui para fazer uma festa de arromba. Nessa página havia um desenho do palhaço pulando a cerca, sorrindo. Esse palhaço adora festejar. Também adora 10º aniversários. Ele nunca perde a chance de aparecer onde é devido. O desenho seguinte era do palhaço no centro da página, cercado de preto. Mas este aniversário é um pouco diferente. Algo grande vai acontecer. O palhaço está tão animado. Isso não acontece com frequência. Virei a página e vi um desenho do palhaço, correndo pela festa, perseguindo os convidados que pareciam assustados. Eles foram desenhados com a boca aberta e os olhos regalados enquanto fugiam do palhaço. O palhaço corre pelo quintal e tira algo do bolso. Não um balão, um lenço mágico, mas algo grande, afiado e brilhante. A página seguinte tinha um desenho de uma faca de açougueiro reluzente, pingando sangue. Os convidados devem morrer, mas não se preocupe, o Andy ficará bem. As 4 páginas seguintes continham vários desenhos do palhaço matando pessoas na festa de aniversário. Alguns tinham seus pescoços cortados, alguns foram esfaqueados e alguns perderam partes do corpo. O palhaço se divertiu. Seu trabalho aqui foi feito. Feliz 10º aniversário para o Andy. Ele vai te ver na próxima. O último desenho era do palhaço, pulando a cerca, deixando uma pilha de cadáveres atrás dele. Fechei o livro quando um calafrio percorreu minha espinha. Percebi que nossos pais nunca nos mostravam os livros, especialmente se fossem tão assustadores, e me perguntava por que o palhaço nos daria esses livros. Resolvi fazer como meus pais tinham feito e me livrar dele no final da festa. Quando joguei o livro em cima da geladeira, ouvi o primeiro grito. Corri até a porta e abri bem a tempo de ver todos fugindo do palhaço. Ele estava de volta e ele estava bem perto da cerca, com uma faca de açougueiro nas mãos. No chão, ao lado dele, estava o filho da minha prima Paola, Trevor, de bruços na grama. Examinei o quintal, procurando por Wendy, mas ela não estava em lugar algum. Todos os convidados correram pelo pátio, tentando ficar o mais longe possível do palhaço. Eu assisti como Jake jogou seus filhos por cima da cerca, no quintal do vizinho, seguido por seu marido e depois ele mesmo. Procurei minha esposa e a vi correndo em minha direção e entrando na casa. Onde está o Andy? Perguntei a ela, agarrando seu braço. Ela pulou a cerca um tempo atrás. Ela está bem. Precisamos nos esconder. Ela me arrastou para dentro com ela enquanto os gritos continuavam. Mas alguns membros da família entraram e nos escondemos na cozinha e na sala. Depois de um tempo, os gritos pararam e eu lentamente me levantei, abrindo a porta e espiando o quintal.
Ele se foi, eu disse enquanto abria a porta e saía. Havia um total de 10 pessoas mortas. E, alguns minutos depois que os policiais chegaram, Jake, sua família e Wendy também chegaram. Corri para ela quando a vi subindo a calçada, pegando em meus braços. Estou tão feliz que você está bem, eu disse. Eu o mantive ao meu lado pelo resto da noite, enquanto respondíamos as perguntas. Não contei à polícia que conhecia o palhaço, pois eles nunca acreditariam na minha história sobre uma maldição. Em vez disso, todos dissemos a eles que não tínhamos ideia de quem era o palhaço e que não tínhamos contratado ninguém. Horas depois, todos finalmente tinham ido embora. Wendy tinha ido para a cama e eu desci e ajudei minha esposa a limpar um pouco da bagunça. Assim que terminamos, peguei o livro em cima da geladeira e entreguei a ela. O que é isso? Ela perguntou. É o livro que ele deu a ela, Rose. Eu disse enquanto ela abriu. Leia-o. Esperei que ela terminasse de ler o livro. Uma vez que ela terminou, ela jogou sobre o balcão. Que porra é essa? Ele planejou tudo isso? Isso devia ser alguma piada idiota. Dei de ombros. Isso acontece com todo mundo? Ela perguntou. Não sei. Nossos pais nunca nos deixavam ler os livros, respondi. Nossa, isso é tão fodido, David. Ficamos em silêncio enquanto Rose pegava o livro novamente, dando-lhe um olhar de nojo. Eu vou procurar alguma coisa, eu disse de repente. Fui até a entrada do sótão no corredor e subi as escadas. Lentamente fiz meu caminho, cada degrau rangendo enquanto subia. Quando cheguei ao topo, acionei o interruptor e as luzes acenderam, iluminando o sótão o suficiente para eu ver. Vasculhei incontáveis caixas e movimentei móveis e móveis antigos até encontrar. O livro que me foi dado no meu 10º aniversário estava escondido sob a almofada de uma cadeira velha. Puxei e olhei para o desenho de uma casa, com uma única luz acesa em uma das janelas. Abri o livro e encontrei uma gravura semelhante na capa interna, que dizia: Feliz 10º aniversário, Dave! Virei as páginas e comecei a ler a história, ignorando as fotos. 10º aniversário de David! Bom será! David come pizza! Sua cobertura favorita é queijo! Ele tem uma briga de balão de água com o primo Eric, e eles se escondem nas árvores. Tudo é divertido, e em breve será ótimo! E vem o palhaço, ele nunca se atrasa. O aniversário de David foi incrível, e seus presentes foram todos muito divertidos. Triste porque acabou, a diversão só começou. Os anos passam e o palhaço vê Dave novamente. Agora é o 10º aniversário de sua filha e hoje a diversão vai acabar. Muitos convidados se divertiram e para alguns o dia foi o último. A filha de David está viva. Graças ao palhaço por isso. E agora é hora de dormir. Hora de dormir um pouco. Deixe de conferir o Andy. Ela não deu um pio. O desenho final do livro mostrava uma cama vazia em quarto escuro, com uma janela escancarada. Olhei para ele por um segundo antes que me atingisse. Joguei o livro de lado quando tive uma sensação de afundamento na boca do estômago. Algo estava errado. Wendy! Eu gritei. O que está acontecendo? Rose gritou de volta. Eu não respondi enquanto descia as escadas e corria pelo corredor até o quarto da Wendy. Abrindo a porta, acendi a luz e olhei ao redor da sala, mas era tarde demais. Ela se foi. Sua cama estava vazia e sua janela estava escancarada. Pam, 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 pam. Uau! Nossa! Pesado, hein? Palhacinho assassino. Palhacinho parecia de boa, e aí de repente, pá, mata todo mundo. Mata todo mundo. Então, tu acha que ele é meio It? Tipo, uma entidade que Que visita entra, né? pra poder se alimentar, alguma coisa assim? Não, ele não se alimentou das pessoas, né? Mas, tipo, ele assassinou. Seria o alimento dele assassinar.
o terror, o medo que ele causa, né, que mantém ele saciado. Sim, tu acha que ele é meio it ou não? Acho que Eu não, né? acho que não sei. Sabe o que me incomoda? Hum. Porque não teve nenhum incidente, nunca. Aí o Uhum. cara vai, ele lê o livro e acontece a merda. Será que as merdas, o livro é tipo um livro mágico que só funciona quando alguém abre e lê? Então, eu imaginei isso, né? Que a maldição da família se concretiza se alguém lê a maldição, né? Uhum. Mas, tipo, aparentemente, essa maldição acontece desde antes dos pais do David, né? É, E bem. aconteceu isso com alguém, Uhum. provavelmente, pra saber que não deveria ler o livro. Então, e aí ninguém quando os pais do David morreram, ninguém se deu o trabalho de avisar pra ele, ó, não pode ler o livro. Apesar que Hum. já várias gerações passaram por isso, né? Acho que talvez Sim, eles nem lembrassem mais. eu acho que. Não, na verdade, eu acho que foi a curiosidade dele, porque ele simplesmente não ia ler o livro, só que a curiosidade arrebentou ele. É. E isso deu moveu o livro a se concretizar. Sim, eu acredito que seja isso. Apesar de que fecha um ciclo, né? Porque aconteceu o que aconteceu no livro dele, e o pai dele não leu o livro dele. Mas ele leu. Então, mas ele leu aquilo estava escrito no livro porque era o destino, ou aquilo estava escrito no livro porque aconteceu aquilo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Eu acho que o livro não era um livro de previsão. Acho que era um livro mágico que muda a história quando a pessoa abre. Uhum. E nele escreve o que aconteceu e o que vai acontecer. Aí tipo assim, na festa dessa menina, já esqueci o nome da personagem, ô droga. A Da Wendy? Wendy. É. Não ia Aham. acontecer nada, mas aí o pai dela abriu o livro. E Uhum. aí aconteceu. Se ele Aham. tivesse só guardado o livro aberto 10 anos depois, o palhaço tinha aparecido 10 anos depois e teria outra história no livro. Uhum. Quer dizer, eu acho que é isso que acontece. Porque não é possível não ter tido nenhum outro incidente nesse período todo. Foi o que, uns É, 20 anos sem incidente com palhaço? porque. É, realmente não aconteceu nada com ninguém. Deve ter acontecido com alguém anterior da família do David. Tipo, ele viu o aniversário do primo do Jake, depois o dele, que ninguém leu o livro. Aí depois teve dos gêmeos do Jake, que ele não leu o Uhum. livro. Então, logo não aconteceu nada. Daí no aniversário da Wendy, que ele pega o raio do livro e lê, acontece. É, é isso que eu entendi também. É isso que eu entendi. Uhum. Bizarrinho, hein? Bizarro. Pra poder pensar, né? Outra coisa que me incomoda. Não, não. Perdão, não é incomoda. Outra coisa Não, que vem na minha cabeça. aham. De que lado da família que é? Só do lado do David. Aí do Jake, acho que é quem é relacionado por sangue. Por sangue, É. isso. Aí será que a família. Tipo. Se a esposa do Jake tiver uma parente que. Do David. Se a esposa do Uhum. David tiver uma parente que vai fazer 10 anos que não tem nada a ver com o David, não aconteceria nada. Não aconteceria nada, não ia aparecer um palhaço. Que coisa. Qual que é a Pelo melhor menos eu maneira de espero, né? acabar isso? Não tenha filhos! Não leia o livro. Não leia o livro. Não tenha filhos. Não, não Não leio o tenha. livro. Taca fogo no livro. Será que tacar fogo no livro funciona? Bom, o pai dele guardou o livro, idiota, né? Devia ter jogado fora. E se É, outra pessoa lê o livro? pois é. Se outra pessoa. Se for um livro assim, meio babadook, você joga fora, ele volta, você queima, ele volta, você rasga, ele volta. E você só tem que guardar. Aí você Uhum. descobre que na casa do patriarca ou da matriarca tem uma biblioteca secreta com todos os livros de todos os aniversários de 10 anos. De todo mundo. Olha, pode acontecer. E isso acontece desde a Idade Média. Desde que os palhaços andam pelo mundo. Desde que os palhaços andam pelo mundo. Uau.
Bizarro. E como E será que eles esse... conseguiram essa maldição tão fodida, né? Então, será que eles foram invocar alguma coisa? Será que eles contrataram um palhaço um dia? E o palhaço simplesmente resolveu, tá aí, gostei dessa família, eles têm medo o suficiente de mim, vou ficar por aqui. Mas eu não sei te dizer, meu repertório sobre essas coisas é muito limitado. Meu repertório sobre entidades palhaços não é muito bom também, não. Entidades palhaças é sensacional. Mas Eu- assim, eu fiquei impressionada. Foi até uma eu- creepypasta curtinha, mas como eu tenho medo de palhaço, eu fiquei assim, cafifada. Sim, e dá pra pensar muita coisa, né? O palhaço, então, ele é uma entidade, né? Porque ele não muda ao longo do tempo, ele é a mesma coisa, idêntico, né? É, foi isso que eu entendi também, que ele é uma entidade, que ele vem, tudo nele é mágico. Ele não muda, a roupa fica igual, a pele dele é de porcelana. Nossa, cara, essa pele de porcelana é muito bizarra. Muito bizarro. Aí me faz pensar se ele não é uma coisa tipo Annabeth, que. Annabelle. Annabelle. Não é Ai, Annabelle? Annabelle. Olha, eu confundindo a boneca endemoniada com a semideusa, com a meio sangue. É verdade. É que eu tô muito empolgada pela série, entendeu? Do Nossa, Percy eu tô Jackson. doido pra sair. Se você Tô tem ideia de doida quando pra sai? sair. Vai ser muito fofo, eu tô apaixonada já. Vai. Ah, então, mas será que ela é uma, tipo, era um boneco de porcelana que alguém fez uma cagada e aí ele virou um boneco a lá Jack Risonho? Então, veio na minha cabeça se ele, tipo, era alguma coisa que se tornou esse palhaço meio que um encosto, né, de família. É, muito Uhum. louco. Fê, o que você Sensacional. faria se você tivesse um encosto desse na sua família? Depende da posição da família que eu tivesse. Tipo, se fosse no começo, recente, papo, segundo o palhaço que aparece, eu leria o livro, né? Tipo, pô, Não tem muito o que fazer, a gente não adivinha, né? né? Não saberia o que tá acontecendo. A curiosidade é maior do que, do que a minha força de não conseguir ler ou de abrir alguma coisa. Não, Então, pensa, provavelmente. primeiro aniversário, aparece o palhaço. Ah, Ah, com você não gostou certeza. desse palhaço? Não, catei. Ah, mas então, as crianças estão gostando, é que palhaço estranho, mas deixa todo palhaço estranho e tal. Aí a criança pega o livro, abre o livro. Aí o palhaço tá ali com aquela cara, assim, porque teve uma época que a gente gostava de receber livro quando criança, né? Hoje em dia Sim. criança não gosta de nada, mas. Aí, Eletrônicos. aí a criança abre o livro e aí o palhaço começa a fazer a matança dele assim que a criança fecha o livro. Uhum. Aí o pessoal já entende, não, esse palhaço não é legal. Aí no próximo ele volta. Aí no próximo ele volta, fudeu. Como é que a gente faz com esse palhaço? Aí passa Então, gerações e gerações. Então, uma geração que já não lembra mais o que esse palhaço fazia, porque já tinha todas as precauções. Isso é legal com palhaço, de não ler aham. livro. Tipo aquela Vamos. história dos macaquinhos, sabe? Você joga água no macaco quando ele tenta pegar banana. Aí você vai tirando os macacos que já conheciam porque não podia pegar banana, mas eles continuam batendo no macaco que tenta pegar banana. Aí as gerações eles vão passando de geração pra geração. É, sem uma explicação. Hum. E se você retirar todos eles, o outro vai pegar a banana. Vai. Então, Aí mas ele vai tentar pegar a banana e vai apanhar. sim, sim. Vamos voltar um pouquinho mais. Tipo, no segundo aniversário, no terceiro. Uhum, Vai estar no segundo, né? Tipo, aconteceu a primeira vez, a gente tá no segundo aniversário. uhum. Você não vai esperar que o palhaço apareça tranquilo, né? Você vai aparecer, Não, você vai esperar que ele chegue fazendo aquele furdunço e matando todo mundo. assim que ele aparecer, você vai colocar alguém pra impedir ele de entrar, né? Você vai. Sai daqui, vai pegar a faca, uma arma, um. Que Então, não- só que como você sabe que. Como será que eles descobriram que precisa ser legal com o palhaço e agir tranquilamente? Como se fosse só uma coisa tipo, papum, acabou. Eu acho que justamente assim, tipo, tenta impedir o palhaço, aí o palhaço mata todo mundo. Ele Ou, mata, ou tentando ele mata impedir ele? especificamente a pessoa que tentou impedir ele de entrar.
Ou acontece alguma coisa muito trágica com essa pessoa? É, Hum, uma parada cardíaca, um choque. Uhum. É. Nossa. Fiquei aqui É. pensando, como será que começou essa maldição, gente? O que mais me incomoda, se ele não tivesse lido o livro, será que alguma coisa tinha acontecido? Você fala a primeira pessoa, primeiro aniversário ou a Wendy? O Jake, pai da Wendy. Não, não é o Jake, não, o Dave. David. O É. David, o pai da Wendy. Eu acho que Uhum. não aconteceria nada, ia ficar pra próxima pessoa que lesse. É, eu Ou também não, acho. porque não aconteceu nada no aniversário dele. Então, é essa questão, né? Será que no Uhum. livro tá escrito o que que vai acontecer, o que cada pessoa vai agir? Ou será que tá, ou será que tá escrito o que cada pessoa fez? É um, é um, é um livro fatalista, que tipo, o que tá escrito vai acontecer, ou é um livro mágico que se escreve quando alguém abre? Sim. Aí abriu, vai criar uma história. É, isso Que me coisa. incomodou pra caramba. Hum. Isso me deixa querendo uma parte 2. Me deixou também, cacei igual uma louca, mas não tem não. É Então, recente essa creepypasta? tem um ano já. Ah, a pessoa podia escrever uma parte 2 só pra explicar. Não, mas assim, eu acho que O a que vale internet é essa tira isso questão. da gente, né? É, porque aí o autor vê que o trem ficou legal e começa a explicar muito, aí vai ficando um saco. Não, do jeito que tá Sim, bom. sim. É aquela Interessante. questão, né? Quando você faz por prazer, você faz bem feito, e depois quando você faz pra tentar fazer, não rola, né? Não, não rola. Aí começa a querer dar muita explicação, não. Vamos ficar só nas Sim, teorias. É bom até que os ouvintes comentam com a gente o que eles acham desse livro, se, justo. se é um livro mágico, se de onde saiu esse palhaço. Justo. E é aquela questão, né? Se começar a mostrar muito, de repente ele vira uma aranha gigante igual o It e estraga todo o final da creepypasta. Então é melhor deixar a gente na nossa curiosidade, nossas teorias bizarras. Sim. Faz parte, né? Faz parte da Faz creepypasta, que às parte? vezes a gente esquece que é participação nossa. Outras Sim. pessoas, com certeza podem aparecer outras pessoas criando creepypastas em cima e dando explicações e tal. Um comentário, você vê, poxa, isso aconteceu com a minha família, isso acontece com a minha família. Só que ninguém nunca leu o livro. É. Há muitos anos ninguém lê o livro, ninguém É. sabe mais o que acontece. Amanhã é aniversário da minha filha, da minha prima. Vamos ver o que que vai acontecer. Uhum. Será que o palhaço vai aparecer dessa vez? Será que ele não vai? É bizarro. Muito louco. É, Muito é. louco mesmo. Muito obrigado por trazer essa creepypasta sensacional, Mar. Você é demais. O pessoal fala, o pessoal clama pelas suas creepypastas. O pessoal gosta mesmo, né? Acho que, sei lá, acho que eu tenho um humor meio perturbado. Ai, ai, é que a Ah, gente, a gente acaba indo por dois caminhos, né? Você gosta muito dos criptídeos, das histórias mais completas. E eu vou, pego umas creepypasta. E aí agrada todo mundo, né? sim, sim, com certeza. Eu tenho vindo na pegada das creepypastas clássicas e dos criptídeos, né? Que eu tenho mesclado um pouco. E você Uhum. traz essas bombas, tu pá, pá, pá. Você traz as teorias da conspiração pra deixar o pessoal pensando e eu trago aquela pílula assim de adrenalina. Aham, justo, justo. Mas você que começou com as clássicas, né? Com a Casa Sem Fim. Enfim. É. Na verdade, tipo, no 46º episódio, que é o último dessa segunda temporada, Uhum. podia trazer aí a Casa Sem Fim, parte 3. Tô com ela separada aqui pra ler também. Será que vai ser boa? Porque a dois era boa. A um Sim, foi muito boa. A 2 era sim. boa. Mas e a 3? E a 3? A 3 é E um aí? mistério. Será que ela é boa? E se não for? A gente conta mesmo assim. A gente conta mesmo assim. Ou não, não sei. Será que os ouvintes querem a terceira parte da Casa Sem Fim? É. Bom, já teve uma pessoa que pediu a terceira parte. Eu lembro, não lembro quem era, não, mas pediram a terceira parte. Não, vamos. Eu vou traduzir a terceira parte aqui. Qual episódio que a gente já tá? Esse é o 40º. Ah, tá. Então tá pertinho. Vou Tá traduzir essa pertinho. semana.
É. Não, falta aí mais de um mês. Um mês e 2 semanas. Um mês e 2 semanas, mas do jeito que a minha vida anda, já começam minhas aulas. Papo, você pisca o olho e já era. Mas então, Mar, Por hoje é só, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Desculpa aí a voz esquisita, a creepypasta mais curtinha, porque o fôlego aqui tá faltando. Mas até semana que vem a gente dá uma melhorada nisso aí. Fê, obrigada pela companhia. eu que agradeço. Ainda mais por contar essa creepypasta sensacional. A gente tá esquecendo de falar do nosso Apoia-se, da seita secreta no Telegram, Uh. dos episódios que nossos ouvintes podem acompanhar. E como que eles podem fazer isso, Mar? Como que eles podem fazer isso, Fê? Vocês podem entrar, gente, no apoia.se/terror na esquina e com ajudinha módica aí de qual que é o nosso plano mínimo, Fê? Gente, R$ 5, porque assim, eu preciso dar uma melhoradinha no meu microfone, a gente precisa fazer uns ajustes, pagar o nosso editor, que é o Felipe, mas né, é uma perda dele, então vamos. Pagar os programinhas para fazer edição, que não tá barato. É, Você acha que compensa, que você vai se divertir gravando com a gente, mandando história, participando da nossa seita secreta? Dá esse apoiozinho pra gente. e tem episódio que a gente abre pro pessoal acompanhar a gravação, né? Tem isso também. E sem contar que tem uma creepypasta extra por semana, que está E divertidíssima. Gente, eu tô falando que é divertido, mas é uma creepypasta. E é genial. Eu estou amando gravar essa creepypasta. Vocês não têm sim, noção. Gente, se você não tá inscrito no nosso Apoia-se, você está perdendo. Porque tá muito bom. tá muito bom mesmo. Né? E um episódio a mais na semana é sempre bom, né? Sim, sim. E tipo, não, é só creepypasta, é só leitura. É pá, pum, começou, terminou, não, a gente só abre a boca pra narrar. É que tem gente que não gosta, que pula a gente falando e comentando. O que não é um problema, gente. Pode ouvir só a parte da creepypasta. A gente gosta também. Justo. E além de tudo isso, dado o recado da Poise, não se esqueça que você pode entrar em contato com a gente no @terror na esquina em todas as redes sociais. Isso mesmo, tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok, que também tá paradinho lá, porque é muita coisa pra tomar conta e somos, tipo, duas pessoas muito ocupadas. Somos todo mundo doido aqui. E se você quiser mandar seu relato pra gente, dúvidas, sugestões, pode mandar pro terrornaesquina@gmail.com. E se você tiver aquele relato maroto, também manda aí pra gente. E pessoal, eu, Felipe, particularmente, estou fazendo uma coletânea de casos de lobisomens brasileiros. Adoro. Vou mandar o meu. Isso mesmo, manda o seu, que o seu é sensacional. Se você tem um relato de lobisomem, pode mandar aí pra gente, que eu tô montando um episódio do lobisomem brasileiro. E eu quero fazer algo bem legal, do estilo A Besta de Bray Road. Uhum. Vamos fazer nosso manual de criptozoologia brasileiro. Um tídio por vez. Quero chegar no Mapiguari. Isso. Eu não Então, posso, eu tenho medo de uns bichos menos cabeludo. Eu tenho medo da mula sem cabeça. mula sem cabeça também é bizarro. Pena, muita pena que teve um escritor brasileiro que fudeu com todo o folclore brasileiro. Pois é. Mas a gente vai resgatando um por vez, a gente resgata. Aqui no Sudeste, no Norte, Nordeste, eu sei que tem muita gente resgatando essa cultura aí. Para além dessa. A gente precisa resgatar como investigadores. Muito obrigado por ouvir até aqui. E lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!